retomada após uma fraude envolvendo Luciano Huck. A perícia constatou que o Lata Velha do Caldeirão do Huck devolveu um outro carro a um participante do quadro. O carioca João Marcelo Vieira, de 50 anos, ele enfrenta 16 anos uma árdua batalha judicial contra a TV Globo. O ambientalista ele participou do quadro Lata Velha do Caldeirão do Huck e acusa a emissora de ter devolvido um outro carro montado sobre um outro chassi. Vocês acreditam? O caso na época, gente, foi parar na polícia e ele está agora em fase recursal no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu fiz contato com o João Marcelo e ele relatou para mim que tinha o sonho de ver o seu antigo carro reformado pelo programa e que após enviar uma carta para a produção, ele diz que chegou a viver parte desse sonho quando teve ali o seu automóvel selecionado, claro, para ser uma das atrações do programa de TV. Ele disse que sentiu na época uma realização enorme quando deram para ele essa esperança, né, de ver o Opala dele reformado. Mas ainda segundo Marcelo, gente, após entregar seu Opala verde do ano de 79 para a produção do programa, ele sofreu um duro golpe que tenta se recuperar até hoje. E claro, por meio da justiça. Ele disse que cometeram uma fraude e ele narrou para mim com detalhes que o Opala simplesmente desapareceu. O novo carro entregue ao participante teria sido reconstruído a partir do chassi de uma Caravan do ano de 79. Marcelo, claro, ele denunciou o Lata Velha às autoridades e lembrou que na época sofreu um forte abalo emocional ao escutar de algumas pessoas que ele queria apenas se promover com o caso. Entretanto, gente, como consta no processo que eu tive acesso, um laudo da perícia que foi solicitado pelo delegado Renaldo Oliveira, que estava no comando titular da Delegacia de Roubos e Furto de Automóveis, a DRFA, identificou a fraude. Após a conclusão de 4 peritos, o delegado explicou que não havia nada de original no carro. Ele disse que o carro era todo adulterado, que não havia nada ali que fosse original do carro do ambientalista, nem mesmo o chassi. Outra perícia, gente, solicitada a pedido da Corregedoria do Detran e realizada pelo Instituto Carlos Éboli, também indicou a fraude. E mais ainda, que as assinaturas do João Marcelo também teriam sido falsificadas. O carro que teria servido de modelo para a suposta transformação do veículo do João Marcelo foi apontado inclusive pelo laudo como uma Caravan marrom. O automóvel, pelos registros do Detran, estava na posse de um rapaz chamado Rubem de Souza. E a transação que efetivou a compra do veículo, ela teria sido feita em Ribeirão das Neves, por meio de um feirão de automóveis. E o valor pago pela Caravan foi de apenas R$ 4.200. Gente, o João Marcelo, ele me contou que nesse momento tomou um outro susto, porque a pessoa que comprou o veículo no feirão da produção teria utilizado uma assinatura sua falsificada. Foram mais de 8 assinaturas adulteradas em nome do ambientalista, que hoje ele vive em Cabo Frio, localizado aqui na região dos Lagos, no Rio, e que após toda a documentação juntada para o processo, Marcelo disse não ter dúvidas que, mediante os laudos realizados no carro e mediante as assinaturas falsificadas, é inegável que o carro verdadeiro desapareceu. Ninguém sabe onde está. Ele disse, assim, com muita tristeza, lembrou que seu antigo Opala verde era um bem de família e que ele havia prometido nunca vender para os seus familiares esse carro. Até hoje, gente, o Marcelo ele sente-se impotente por não saber quem falsificou suas assinaturas que foram feitas em cima de uma colagem. E o João Marcelo, sinceramente, ele não acredita que vai conseguir hoje ter o seu carro de volta. Mas ele afirma que deixaria o processo de lado se pelo menos o antigo carro fosse devolvido, mediante também uma retratação do programa e dos responsáveis contando a verdade sobre o que realmente teriam feito, segundo ele, enganando todo o Brasil com o seu carro. Ele contou que quando chamaram ele na Globo para conversar, que ele deixou bem claro que se entregassem de volta o carro com tudo certinho,
o assunto estaria resolvido, uma vez aí que se tratava de estelionato e apropriação indébita. Mas ele também me contou que quando ele entra na sala, um dos diretores da Globo bateu com as mãos na mesa e perguntou assim mesmo para ele: "O que você quer, rapaz?" E ele disse que respondeu que só queria o que era dele de volta. E disse que o que estava acontecendo, inclusive com ele, poderia acabar com a imagem da emissora, inclusive do Luciano Huck. E foi quando responderam para ele que realmente isso não acabaria com o quadro Lata Velha, mas sim com a imagem do Luciano Huck. E aí o João Marcelo, gente, ele me contou que nessa reunião foi até falado sobre uma possível participação dele no Big Brother Brasil ou em outras oportunidades de mostrar seu trabalho em programas como o da Ana Maria Braga, o que teria sido recusado por ele no mesmo tom de deboche que o diálogo era traçado ali naquela reunião. Ele disse que a reunião terminou com o pessoal da Globo dizendo que queriam dar um jeito de entregar o antigo Opala reformado e que também iriam desfazer todos esses problemas em torno da Caravan, que afinal estava com o nome dele a partir da utilização de uma assinatura falsa, não é mesmo? Mas o que acontece, gente? O ambientalista ele me contou que o carro devolvido pela segunda vez foi mesmo a Caravan. Ele me lembrou que teria sido uma tentativa da emissora também para fazê-lo assinar um documento se eximindo de reclamar judicialmente aí de qualquer problema futuro. O que fizeram? Ele disse que entregaram um documento nessa reunião para ele e disseram que ele poderia ficar com palio enquanto eles resolvessem tudo, para que realmente ele não ficasse sem nada até tudo estar concluído, né? Até tudo ser resolvido, uma vez que ele iria aí demorar 6 meses para receber o carro certo novamente. Mas ele diz que percebeu que no final desse documento do palio ele teria que assinar concordando que, claro, que ele ficava com o palio até tudo esclarecido, mas que ele também estaria assinando ali uma cláusula se comprometendo a não reclamar mais absolutamente nada. Ele disse que apenas riscou o papel na frente de todo mundo, diz que sofreu recentemente uma terceira surpresa na justiça, porque o tribunal acabou acatando o argumento da emissora de que tudo bem, Marcelo não teria ficado com o seu carro antigo, mas que também não teria prejuízo, uma vez que o carro que ele recebeu seria melhor do que ele entregou. É mole? Mas ele está recorrendo agora da sentença. Ele disse que não importa para ele se o carro estava funcionando melhor ou se valia mais. O que importa é que o carro dele tinha um valor sentimental para toda a família e que por isso ele vai lutar por justiça até o fim. É inacreditável conceber a ideia de que isso partiu de um programa como o Caldeirão do Luciano Huck no quadro Lata Velha. É inaceitável esse tipo de erro e é mais inaceitável ainda que até hoje isso não tenha tido uma resposta decente sobre o que aconteceu com o verdadeiro Opala do João Marcelo.